O que é legalidade? Pode destravar os microfones para me responder. O que é legalidade? Um direito que você dá. Um direito que eu dou. Ok. Para mim mesma? Não, para o outro. Para o outro. Através da sua ação. A Kétia. A Kétia acertou! Ah, é? Olha só, de acordo com o dicionário, legalidade é o direito legal que temos em adquirir ou obter algo. Direito legal. E você já deu direito legal para alguém? Fica a pergunta aí. Exemplo. É como uma procuração? Sim, procuração pode ser também. Fiz É um mês bom exemplo. É um bom exemplo, Débora. Outro exemplo, um green card. Se você tem um green card, você tem o direito legal de sair e entrar do país, tá? Direito legal. Você tem a legalidade de entrar e sair. Adoção. Você adota uma criança. Vamos dizer que eu adoto uma das filhinhas da Thaís ali. Você me dá, Thaís? De papel passado, Thaís? Eu Por um adoto... dia. Ai, meu Por um Deus. dia. Por um dia. Ó, se eu adotar uma criança, eu tenho o direito legal sobre aquela criança. Vocês estão entendendo? Ok. Agora, será que nós damos legalidade ao nosso inimigo? Será que você dá algo para ele assim de papel passado? Aí que pergunta. Sempre sim. Infelizmente, nós damos sim. E hoje nós vamos aprender como nós fazemos isso. É lógico que nenhuma de nós quer entregar. Tá aqui, diabo, tem a ver, né? Nós não queremos. Mas muitas vezes nós fazemos sem querer. Sem querer, é verdade. Sem perceber que nós estamos dando essa legalidade ao inimigo para agir nas nossas vidas. Como nós damos essa legalidade? Através das palavras. Através das nossas palavras. Por exemplo, quando nós liberamos uma palavra, estamos liberando que o mundo espiritual seja liberado. Olha o perigo disso. Através das nossas palavras. Vou dar um exemplo. Alguém não precisa levantar a mão e nem se manifestar. Alguma de vocês já discutiram com o marido? Já brigaram com o marido? muitas vezes. Uma pequena risada aqui, uma pequenina risada. Disfarçada, né, Rafaela? Disfarçada, porque ele tá bem aqui, a gente não pode entregar, assim. Exatamente. Gente, quando a gente briga com o marido, eu tô usando o marido para ficar mais pertinho aqui, ó. Quando a gente briga com o marido, ou com os filhos, ou com a mãe, ou com o patrão, com alguém que tá perto da gente, a gente fala coisas na hora da raiva que a gente não percebe. E depois a gente vai parar para pensar e ver, meu Deus, eu falei isso mesmo. Ou então, depois que vocês fazem as pazes, ele vem falar, você falou aquilo para mim. Não, eu não falei. Falou assim, você falou gritado comigo assim, assim, assim. E às vezes a gente não lembra. Então fica ali aquela legalidade com as nossas palavras. Por quê? Como é que o inimigo age? O inimigo, lembra que eu dei umas aulas atrás, aí uns meses atrás, sobre o anjo do Senhor está ao nosso redor e o inimigo está ao derredor, vendo a quem ele pode tragar? Então, o inimigo fica assim, ó, com o olho em cima de você, com os olhão desse tamanho, esperando você cometer um deslize. Tá aí, ela falou, tá aí, me deu legalidade. Por exemplo, o marido grita com a esposa, eu quero que você morra! O inimigo escuta isso. Ele fala, opa, espírito de morte.
Oba, eu posso agir. Ele me deu legalidade para trazer morte para ela. Então, o inimigo começa a agir na tua vida, fazer circunstâncias onde você vai cair, onde você vai ele quer te levar para a morte, porque aquela foi a palavra que foi liberada. Amém? Da mesma forma, o mundo espiritual, gente, a gente não consegue ver com os nossos olhos físicos, mas o mundo espiritual existe. Tanto o lado de Deus quanto o lado do diabo existe. E da mesma forma que nós damos legalidade ao inimigo agir, nós damos legalidade com as palavras para os anjos do Senhor agirem. Dependendo do que você fala. Por exemplo, a Rafaela fala para a Angelina: Angelina, você é muito educada, Angelina. Quando você crescer, você vai ser uma moça educada, uma moça doce, uma moça que sabe responder às pessoas. Você vai ser uma esposa dócil. Ali, a Rafaela está liberando palavras de Deus sobre a vida da Angelina. E aí os anjos e o Espírito Santo vão começar a trabalhar na Angelina para deixá-la mais doce, deixar ela dócil. Todas as palavras que a Rafaela falou, eles começam a trabalhar. Então nós temos que prestar muita atenção nas nossas palavras. Mateus, vamos abrir lá, Mateus 12, 36, 37. Mateus 12, 36, 37. Deixa eu ver quem está. Mateus 12. Mateus. Ah, não, é Mateus, né? Mateus 12, 36, 37. Quem achou pode ler para mim, por favor? Trinta e seis, 37? Isso. Já vamos ver. 36. Mas eu lhe digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Gente, olha o perigo das nossas palavras. A segunda parte do versículo assim, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, livres, ou por suas palavras vocês serão condenados. Olha o perigo das nossas palavras, do que sai da nossa boca. Outra coisa, outra maneira que nós damos legalidade ao inimigo. A primeira foi através de palavras. A segunda, através das nossas atitudes. Atitudes. Por exemplo, uma atitude. Eu tô ali mudando o canal na televisão, tá? Lembra de uma coisa. O inimigo, ele tá andando ao redor para ver a quem ele pode tragar, a quem ele pode enganar, a quem ele pode roubar, a quem ele pode matar. Então, você tá ali vendo televisão, vai passando os canais, né? Deixa eu pegar aqui. Tá lá passando os canais no controle. De repente, passa um canal pornográfico. E ali, ou você para, ou você continua. Muda de canal. E aí, o inimigo tá ali, ó, com o olho desse tamanho em cima de você, para ver qual vai ser a tua atitude. Se o teu dedinho vai passar para frente, ou o teu dedinho vai parar para você ficar olhando. E aí, se você parar nesse canal e continuar olhando, qual é essa informação que passa para ele? Ela tá olhando, ela tá pecando e eu tenho legalidade para agir na área sexual no casamento dela. Então, nós, sem querer, nós damos essa legalidade para o inimigo, sem querer e querendo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ok. Essa foi o exemplo do lado mal. Agora, eu vou dar para vocês o exemplo bom. Mas não é para vocês rirem, tá? Vocês prometem que não vão rir? Quem riu, eu vou tirar da janelinha. Quem riu? Agora, se eu aparecer
na frente do meu marido, sou casada com meu marido, com uma roupinha dessa, que mensagem que eu estou dando para ele? Daí, Daí pode, gente. Então, se eu passo na frente dele, mesmo calada, sem palavras, mas com as minhas atitudes, olha só que lindinho, gente. Eu estou dizendo o quê? Nem precisa terminar, você já sabe, né? Então, gente, da mesma forma que com as nossas atitudes as pessoas podem ver o que nós queremos, o que nós pensamos, o inimigo também pode. Então, nós temos que cuidar muito com as nossas atitudes, tá? Quer ver? Esse foi o 2 que eu falei, né? Número 3, os sentimentos. Nós podemos dar legalidade para o inimigo através dos nossos sentimentos, tá? Sentimentos. Me dá um sentimento aí. Um exemplo de sentimento. ódio. Raiva. Tá? O que é? Raiva, rancor, Raiva, ódio, Tristeza. Raiva, Tristeza. rancor, tristeza, falta de ódio. perdão. Uhum. São sentimentos que nos privam da graça de Deus, que nos separam da graça de Deus. Minha mãe, quando era pequena, ela falava assim, que quando eu desobedecia, o anjinho saía chorando. E eu tenho essa imagem na minha mente, que quando eu erro, faço uma coisa errada, o anjinho sai chorando. Então, eu creio que quando a gente está com esse sentimento de raiva, com esse sentimento de ira, de amargura, de tristeza, de vingança, o anjinho do Senhor, ele fica encolhidinho no canto. E aí vem o inimigo das nossas almas. Ah, ela tá com raiva, então é ali que eu vou agir na vida dela. Eu vou colocar pessoas do lado dela que vão irritar ela cada vez mais, para ela sentir mais raiva, para ela chegar ao ponto de ficar quase louca de tanta raiva. E daí vem o outro amiguinho dele, companheiro, e fala assim: ah, ela tá com raiva, ela tá com vingança, querendo vingança, ela tá com amargura. Ah, mas eu vou deixar ela tão atormentada, tão atormentada, tão atormentada que ela vai querer morrer. E aí a pessoa começa a pensar que ela não quer mais viver, que ela não acredita mais em ninguém, que adianta viver, eu vou me matar, até que acaba se matando. Por causa de uma legalidade que ela deu para o inimigo. Vocês estão entendendo? O perigo da legalidade através dos sentimentos, tá? Sentimentos. Às vezes você não está sentindo. Mas vamos dizer... Posso te pegar de exemplo, Poli? Pode, ela disse que pode. Não, ó, como que diz nos filmes? Qualquer semelhança é mera aparência. Como é que diz nos filmes? Não tem nada a ver com a Poliana, gente. Ok? Então, ó, vamos dizer assim, a Poliana chega pra mim, eu gosto muito da Tia Bela. Gosto muito demais da Tia Bela. Só que a Poliana chega pra mim e ela começa: ai, Vilis, a Tia Bela, eu não aguento mais a Tia Bela. A Tia Bela é chata, a Tia Bela é nervosa, a Tia Bela não tem paciência e não sei o quê. E ela começa a falar da Tia Bela. E aquilo vai colocando em mim raiva da Tia Bela, sendo que a Tia Bela nunca fez nada pra mim. Então, às vezes, a gente começa a não gostar de uma pessoa por causa dos comentários dessa aqui. Vocês estão entendendo? Os sentimentos são transferíveis. Da mesma forma, quando você tem uma impressão má de uma pessoa e chega, vamos dizer, a Nara chega para mim e fala assim: olha, a Thaís é uma menina boa. Olha, ela sempre está ajudando os outros. E ali ela vai falando bem da Thaís. E aquele sentimento que eu não gostava da Thaís vai mudando. Então, o nosso sentimento dá legalidade ao inimigo para agir também. Tá? Olha só como os sentimentos são transferidos da legalidade. Hebreus 12, 15 diz assim: vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote
e vos cause confusão, contaminando os outros. Olha como é perigoso nós passarmos da legalidade ao inimigo através dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Tá? 4. Outra maneira da gente dar legalidade ao inimigo. Os nossos pensamentos, tá? Os nossos pensamentos. Só Deus é onisciente. O que quer dizer onisciente? Que sabe todas as coisas. Ele é onipotente, que ele pode todas as coisas. E ele é onipresente, que ele está em todos os lugares. Então, lembra de uma coisa. Assim como o inimigo está olhando para nós, vendo como que ele pode nos puxar o tapete, Deus é onipresente, ele está em todos os lugares. Então, Deus está ali com você também. Amém. Então, a obra do inimigo só vai te atingir se você deixar, se você permitir, tá? Olha só. Os pensamentos. O inimigo sabe o que você pensa? Responde para mim. O inimigo sabe o que você pensa? Sim ou não? Faz assim quem acha que não? Não. Faz assim quem acha que sim. Não. O inimigo não sabe o que você pensa. Mas, como que ele ganha em algumas investidas dele com a gente? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão vendo que a minha boca tá seca? Eu tô falando, e a boca tá seca, gente. Eu pego esse copo de água e fico assim, olhando. O que vocês estão vendo? Minha boca seca, eu segurando um copo de água geladinha, pertinho da minha boca. Isso diz o quê? Tá com sede. Tá Que com eu vou sede. tomar. É. Ai, que delícia. Eu vou tomar. O inimigo, ele lança pensamentos, sugestões na nossa mente. Ele fica tentando. Acho que ela tá pensando isso. Acho que ela tá pensando aquilo. Ele sopra alguma coisa no teu ouvido. Porque ele conhece o que você tá pensando através das tuas atitudes, através das tuas emoções e através das tuas palavras. As 3 acima que eu falei. Comigo já aconteceu isso, gente. Só um pouquinho, Kátia. Comigo já aconteceu isso. De eu estar sozinha em casa, lavando roupa, tá? Botando as roupas ali na máquina e tal. De repente, eu sinto uma presença atrás de mim. Parece que tem alguém me olhando. Aí eu fico escutando, né? Veio aquele pensamento assim, nossa, será que o Moisés entrou? Será que as cachorrinhas estão aqui atrás de mim? Só que esse pensamento entrou na minha mente, mas se eu não olhar para trás, o inimigo não vai saber o que eu estou pensando. Vocês entenderam? Então, ele lança que tem aquele pensamento, que tem aquela sensação que tem uma pessoa atrás de mim, mas se eu continuar ali lavando roupa, colocando as coisas na máquina, ele vai ver que eu não pensei, que eu não caí na dele. Agora, se eu olhar para trás para ver se tem alguém, aí ele vai saber que eu caí na armadilha dele. Vocês estão entendendo? Ele dá sugestões. E de acordo com as nossas atitudes e emoções, ela pegou. Ela absorveu. Ela aceitou a minha sugestão. Vocês estão entendendo? Então, gente, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ele não sabe o que a gente pensa, mas através da nossa reação, ele sabe exatamente se ele nos fisgou ou não. Ai, como eu queria que vocês estivessem aqui. O que é isso aqui, gente? Um pão e uma serra, tá? Se eu chegar para vocês, sem falar nada, gente. Se eu chegar para vocês na sala ali, vocês estão sentados, eu chegar para vocês e fizer assim, ó. O que vocês acham que eu tô fazendo?
Pedindo para cortar o pão. Exatamente. E aí você, sem eu ter falado palavra nenhuma, você vai pegar o pão e vai cortar. É assim que o diabo faz conosco. Ele dá sugestões. E se você agir, ele sabe que ele te pegou, que ele te fisgou. Tá entendendo? Quer? Você pode falar agora? É isso aí. Ele lê a sua face. Ele joga um dardo, passa uma pessoa, você não gosta dessa pessoa, aí você já faz a cara, aí ele já trabalha em cima. Exatamente, exatamente. A leitura da face também, né? Exatamente. Esse era o próximo exemplo que eu ia dar. Sorry. Agora, não, eu até gosto que vocês deem, porque confirma o que eu estou escrito aqui no meu papelzinho. Eu estava agora viajando lá em Colorado e a gente estava num restaurante e a garçonete veio com 2 pratos assim, colocou na nossa mesa, não falou nada, só colocou na mesa assim. Eu fiz assim. Olha a reação que eu tive. Qual é essa reação? Que não foi o que eu pedi? Que estava errado, que o prato estava errado, que não foi o que eu pedi. Sem nenhuma palavra. Com a minha reação, ela percebeu que aquele prato não era da minha mesa. Então é isso que o inimigo faz conosco. Ele lança a rede. Vocês estão entendendo, gente? O que eu quero explicar para vocês? Ele lança a rede. E se nós demonstrarmos, ele vai saber se nós caímos na fisgada dele ou não. Vocês já viram, gente? Quando, por exemplo, eu não estou com chocolate aqui, mas você já comeu um chocolate? Vamos dizer que você pegou o ônibus. Vamos voltar lá para o Brasil. Né, Amy? Vamos voltar lá para o Brasil. Você pegou o ônibus e você está ali descascando aquele chocolate e no banco da frente tem uma criancinha de 1 ano e meio, 2 anos. O que essa criancinha faz? Ela senta assim no banco, olhando para você, né? Segurando ali, olhando para você, você comendo aquele chocolate, e ela não fala nada, mas ela fica assim. O que ela está dizendo? Eu quero um pedaço de chocolate. Então, gente, é dessa maneira que a gente passa a nossa legalidade para o inimigo. Ou a gente passa a legalidade para os anjos do Senhor agirem. Então, nós temos que cuidar muito, amém? Eu trouxe o martelo, sabe para quê, gente? Olha aqui, ó. Tem um prego. Estão vendo o prego aí? O prego e o martelo. Ó. O que a gente faz? A gente bate assim no prego e no martelo, tá? Vocês conhecem a história do prego e do martelo? Vou contar para vocês. Tinha um homem que queria, vamos dizer assim, vou dar o exemplo, vamos dizer. Deixa eu ver quem eu não usei ainda. A Nara. A Nara queria vender a casa dela, tá? A Nara queria vender a casa dela, mas a casa dela estava muito cara. Eu falei, não, Nara, eu só posso comprar pela metade do preço. Aí, a Nara, como ela precisava vender a casa, mas estava muito barato, e ela ficou com pena de mim, porque eu realmente queria a casa dela. O que ela fez? Ela me fez uma proposta. Eu vou vender a minha casa para a Evelise pela metade do preço, mas com uma condição. Se eu puder deixar o meu preguinho aqui na parede. Deixar esse preguinho. É a única coisa que eu quero deixar nessa casa para lembrar que eu morei nessa casa, que essa casa foi minha e que a metade dela é minha. Tá. Aí, fecha o negócio com a Nara. A Nara tá morando lá na casa, aliás, né? Eu comprei a casa. Eu tô morando lá na casa e tal, muito feliz. De repente, a Nara entra com a bolsa dela, né? Com a bolsinha dela, vai lá e pendura a bolsinha dela no prego. Mas peraí, mas é minha casa. Mas ela fala, não, mas o prego é meu. Pendura, tá. Aí, é só uma bolsa, deixa ali. Aí vem outro dia a Nara lá e pendura um cinto naquele preguinho. E esse preguinho vai ficando lá, na minha casa, que eu comprei.
Aí, de repente, ela vem outro dia lá com a blusa dela e pendura a blusa dela no preguinho. E tá lá esse preguinho. Por que ela tá fazendo isso na casa que eu comprei? Porque ela tem legalidade de pendurar isso aqui lá, porque o preguinho é dela. Eu deixei ela deixar esse preguinho lá na casa que eu comprei. Essa foi a proposta que ela fez. Eu vendo a casa para você, mas eu só quero deixar esse preguinho pequenininho, insignificante na parede. Então, isso dava o direito dela entrar a hora que ela quisesse para pendurar as coisas lá. E é isso que o inimigo faz na nossa vida. Você deixa uma magoazinha desse tamanhinho no teu coração, e aí ele vem pendurar tristeza, ressentimento, vingança, raiva, vontade de matar a pessoa, porque aí ele vai adicionando, adicionando, por causa da legalidade que você deu para ele. Vocês entenderam? Então, nós temos que checar na nossa vida o que nós estamos dando legalidade para o inimigo, através das nossas palavras, das nossas atitudes, dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Tá? E como que a gente se livra dessas legalidades que a gente deu para ele? Orando. Orando. Pelas nossas palavras, nós deixamos ele agir. Pelas nossas palavras, nós vamos cortar ele pela raiz. Amém? É você orar. Você orar para Deus, Senhor, se eu dei qualquer legalidade para o inimigo, eu arranco agora. Você vai pegar essa parte aqui, ó. Eu arranco agora esse prego no nome de Jesus. Eu arranco toda a legalidade que eu mesma dei para o inimigo. Eu quebro, eu cancelo e você ora. Porque as nossas palavras têm poder de vida ou morte, amém? Amém. Então, olha só que interessante. Romanos 10, 9 e 10, que todo mundo conhece esse versículo, fala assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e você crê no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Esse versículo nos dá a legalidade para a salvação, para ter a vida eterna. E olha só, se você confessar palavras, as palavras têm poder. Se você confessar que você crê que Jesus morreu na cruz para perdoar os teus pecados, você será salvo. E no teu coração você crê, no teu pensamento você crê, amém? E ele ressuscitou, você será salvo. Olha o poder que tem as nossas palavras. Então hoje, que nós possamos parar para pensar se nós estamos dando legalidade para o inimigo agir na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na vida do nosso esposo. Quantas coisas, quantas palavras a gente diz para o esposo. Quanto sentimento a gente diz, faz, toma, sente. Pela irmã da igreja, pelos pastores, pelas pessoas que a gente trabalha, pelo chefe. Quanta coisa, quanta legalidade a gente dá para o inimigo agir na nossa vida e na vida da pessoa. Então hoje nós vamos orar, quebrando toda a legalidade, amém? Amém. Então vamos orar? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, nós nos colocamos na Tua presença agora, Senhor. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por essa palavra, Senhor. E agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai, se nós temos algum prego ainda, Senhor,
que nós demos legalidade ao inimigo agir nas nossas vidas, agir na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas finanças. Pai, nós arrancamos esse prego agora no nome de Jesus, Pai. Nós quebramos toda a legalidade que foi dada no mundo espiritual, Senhor. Nós cancelamos agora no nome de Jesus, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que nós falamos, que nós pensamos, que nós agimos, que nós sentimos, Deus, que foi contra a tua palavra, Senhor, nós anulamos agora no poder e na autoridade do nome de Jesus, Pai. E nós declaramos, Senhor, que a partir de hoje, Pai, nós vamos procurar falar as palavras certas, Pai. Ter as atitudes certas, pensamentos certos, Pai. As intenções certas, Pai. Pai, eu te peço agora que os frutos do Teu Espírito Santo, Senhor, venham habitar no nosso interior, Pai. Que venham fluir, que venham produzir frutos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu declaro aqui, Senhor, cada mulher agora, Senhor, tomando a sua posição de mulher de Deus, de fé, de poder, de autoridade, Senhor. Em nome de Jesus, elas vão tomar posição, Senhor, que elas têm o controle na mão delas, Pai, de vida ou de morte, de bênção ou de maldição, Senhor. E elas vão tomar, Senhor, controle agora, Pai, da escolha que elas vão fazer, Senhor, em Ti, meu Deus. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que se nós colocamos, se nós temos, porventura, algum prego em algum lugar, Senhor, que o inimigo esteja pendurando o lixo dele, Senhor. Nós quebramos agora, nós anulamos, nós repreendemos no nome de Jesus, Pai. E eu te louvo e te agradeço, Pai, por essa reunião, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero colocar, Senhor, esse caderninho de oração, meu Deus, nas tuas mãos. Senhor, cada pedido de oração que está aqui, meu Deus, que o Senhor esteja ouvindo, Pai, resolvendo, solucionando, curando, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E nós já te agradecemos pelos pedidos aqui recebidos, pelas orações respondidas, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela moça que nós oramos, a Fabiana que nós oramos a semana passada, que, Pai, conseguiu fazer a cirurgia, já está em casa se recuperando, meu Pai. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Amém. Ok.